Olá, meu querido e amado irmão, você que tem nos seguido no nosso canal, tem seguido e assistido esses vídeos semanais, às vezes 2 por semana aí, que nós temos postado, esses vídeos curtos que nós temos abordado um pouco sobre fé. No último vídeo eu falei sobre os inimigos da fé, especificamente um inimigo, que são as circunstâncias. Se você não assistiu, eu lhe convido a assistir esse vídeo da semana passada, vai lá no nosso canal, procura lá o nosso link, né? Quem sabe vai estar aqui em algum canto aqui na página aqui, ou aqui embaixo na descrição, aqui no vídeo mesmo, vai aparecer o vídeo que você pode clicar aqui na tela e vai assistir o primeiro vídeo sobre os inimigos da fé, o primeiro inimigo é a circunstância. E hoje eu quero continuar falando sobre os inimigos da fé, mais especificamente o segundo tipo de inimigo da fé. Qual é ele? O nosso linguajar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, que a morte e a vida estão no poder das palavras. As minhas palavras podem gerar vida ou as minhas palavras podem gerar morte. Então, na realidade, nós precisamos pensar muito antes de falar. A Bíblia diz que aquele que domina a sua língua, esse homem ele é poderoso. Por quê? Porque as palavras que são ditas aleatoriamente, palavras frívolas, palavras ditas de qualquer jeito, não geram crescimento, mas geram o contrário do crescimento. Então, na realidade, a fé bíblica ela tem que ser uma fé que ela se expressa no nosso linguajar. O nosso linguajar tem que ser um linguajar de credulidade. O inimigo da fé é o linguajar de incredulidade. Você já parou para pensar quando você escuta as pessoas falando, como é que elas falam? Perceba que a maioria das pessoas e até cristãos, e a maioria dos cristãos, digo mais, a maioria dos cristãos tem um linguajar de incredulidade, tem um linguajar de dúvida. Observe, converse com as pessoas. Eu não estou dizendo para você ouvir essas pessoas dentro da igreja, quando elas estão no templo. Irmão, dentro do templo, linguajar de fé, dizem amém, diz aleluia, diz é desse jeito. Mas quando elas saem da igreja, vão para casa, nas suas famílias, no seu trabalho, na sua empresa, quando se encontram com a dificuldade, quando se encontram com um problema, qual o linguajar delas? Muitas mulheres, por exemplo, mesmo da igreja, que oram para a salvação dos filhos, e o filho está lá, vamos dizer, filhos que estão viciados na bebida, no álcool, nas drogas, ou um esposo que está com problema, a família está com problema, e ela chega em casa e vê aquele filho de novo com o mesmo problema, saindo de casa para se drogar, para beber. Aí sabe o que muitas mulheres dizem? Não tem mais jeito não. Ele vai morrer desse jeito, vai se acabar desse jeito. Eu vou para a igreja, busco, mas só Deus mesmo. Eu acho que não tem mais jeito não. Isso não é um linguajar de fé, é um linguajar de incredulidade. Ela tem a palavra de Deus, ela vai para um culto a Deus, escuta uma palavra, recebe uma palavra de fé, mas o linguajar dela é totalmente contrário à palavra de Deus. Esse é o grande problema das pessoas. Elas falam um linguajar contrário à palavra. A palavra fala sobre abundância e ela fala sobre miséria. A palavra fala sobre cura e ela fala sobre a minha doença. A Bíblia diz que Jesus já levou todas as doenças. A Bíblia diz que nós podemos curar os enfermos através da imposição de mãos e do nome de Jesus. E a pessoa diz a minha doença, a minha enxaqueca, a minha artrite, a minha artrose, o meu bico de papagaio. É tão pessoal que já é dela, é meu. Olha o linguajar dela. Olha o linguajar dela. E em Provérbios já estava dizendo isso. O poder da morte e o poder da vida estão na nossa língua. Para você ter uma ideia, os cientistas descobriram que a língua ela está ligada ao nervo central do corpo. Ao nervo central. Quando você fala, a palavra que você fala ela é absorvida imediatamente por todo o seu corpo. O nervo central. Por exemplo, você já parou para pensar? Às vezes você acorda de manhã, já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, e tem aquele dia que você acorda assim um pouco febril, assim com um corpo mais, vamos dizer assim, no linguajar, um pouco mais fraco. Aí o que é que você diz? Puxa vida, eu acho que vou ficar doente. Sim ou não? Eu acho que eu estou ficando doente. Quando você fala aquilo, o seu corpo inteiro, ele já recebe a notícia, estamos ficando doentes. Então ele já começa a se preparar para a doença. Ele já começa a viver com a doença. Então ele vai minando a saúde, vai perdendo a saúde. A febre vai aumentando, a dor vai aumentando, a doença vai governando. Por quê? Porque você está falando a doença.
O contrário disso é o linguajar de fé, é o linguajar de credulidade. Só que a maioria das pessoas tem mais facilidade em falar negativo, de falar da doença, de falar do mal, de falar da incredulidade, do que falar da credulidade. O que eu quero compartilhar com você hoje é: esqueça o linguajar de incredulidade, esqueça o linguajar de dúvida, anule a dúvida do seu dicionário, anule o linguajar de dúvida, qualquer linguajar de dúvida, qualquer linguajar de incredulidade. Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar uma pessoa. Esse rapaz, um amigo meu me levou lá para fazer uma visita na casa dele, e ele é uma pessoa que todos os finais de semana bebia, sexta, sábado e domingo, e só chegava em casa na segunda-feira. E toda semana tinha os mesmos problemas com a bebida, com o álcool. Um dia eu fui fazer uma visita lá na casa dessa pessoa e ele tinha acabado de chegar em casa, ainda estava um pouco embriagado, estava em casa bebendo ainda, tinha comprado algumas cervejas, estava em casa bebendo, estava alcoolizado. Eu comecei a conversar com ele. E eu acho interessante esse exemplo, porque a mãe dele chegou na sala e eu conversando com ele, dando uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, ele estava ali ouvindo a palavra, aceitando a palavra, dizendo que ia na igreja. A mãe dele chega e assim que a mãe dele chega, eu já estava lá na cozinha, ouvindo tudo que eu estava falando, mas a primeira coisa que ela chega e ela fala para esse daí não tem mais jeito. Olha o linguajar da mãe dessa pessoa. Aí eu estava falando com ele para tentar gerar fé nele. Tive que parar de falar para ele, para começar a falar para a mãe dele sobre fé. Aí eu comecei a dizer: mas minha senhora, a senhora acredita em Deus? Acredito. A senhora acredita que Deus é um Deus do impossível? Sim. A senhora acredita que Deus pode fazer milagre? Creio. Eu acredito que Deus pode fazer milagre. Então a senhora tem que acreditar que Deus pode fazer um milagre na vida dele. Sabe o que ela respondia? Mas eu acho que para ele não tem mais jeito. Eu acho que para ele não tem mais situação. Aí eu já começava de novo: mas minha senhora, Deus pode transformar a vida dele, Deus pode ajudar ele, Deus pode salvar ele, Deus pode mudar a vida dele. Eu acredito que Deus pode mudar, mas eu acho que ele não tem. O linguajar dela era um linguajar de incredulidade. Eu falava de fé, ela dizia: Deus pode fazer, mas eu acho que não vai fazer. Deus pode mudar a vida dele, mas eu sei que não vai mudar. Olha aí. Ela dizia uma coisa e na mesma hora anulava o que ela estava crendo. Quantas vezes você que está me ouvindo anulou a fé pelo que você está falando? No seu casamento, nos seus negócios, na sua finança, na sua saúde, na sua vida ministerial, na sua vida diária. Quantas vezes você anulou a fé simplesmente pelo que você fala? Uma hora você fala sobre fé e em seguida, imediatamente você fala um linguajar de incredulidade. Por exemplo, o povo saiu do Egito, irmãos. 10 milagres maravilhosos aconteceram com eles ali saindo do Egito. No final, o mar se abre. Eles recebem maná do céu, a água brotando da rocha, a roupa crescendo no corpo, a sandália crescendo nos pés, nada faltava para eles. E mesmo assim, eles tinham um linguajar de incredulidade. Por quê? Porque eles davam mais valor a falar da dúvida, falar da incredulidade, do que falar daquilo que Deus estava abençoando e fazendo na vida deles. Quantas vezes nós cristãos também temos esse linguajar? E eu quero dizer para você, se você tem falado palavras de incredulidade, anule isso da sua vida. Anule as palavras de incredulidade, anule as palavras de dúvida, mude urgentemente o seu linguajar para o linguajar de fé, que é o linguajar do milagre de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.